Hello, ladies and gentlemen! Eu sou a Jess Artico, sua teacher e mentora de inglês. E no episódio de hoje do nosso podcast em inglês para brasileiros, nós vamos aprender a falar sobre as suas férias. Só que agora usando o famoso Simple Past, ou passado simples. Você vai ouvir uma história simples, repetir comigo e depois adaptar tudo isso para falar do seu período de férias em inglês. Esse episódio é perfeito para iniciantes que querem começar a contar histórias reais, falar de viagens, experiências e momentos importantes, tudo no passado. E antes da gente começar para valer, já preciso te dar alguns avisos. Só para você ter noção, devido à forma que eu explico, né? Porque eu ensino o inglês como ele é falado na vida real. Então, você aprende comigo no método americano por meio dos meus programas online, usando músicas, filmes, seriados, charges, memes, enfim, é algo que você nunca viu na sua vida, eu te garanto, e é por isso que funciona, que os meus alunos têm tantos resultados. Onde eu quero chegar com isso? Com relação ao passado, a gente tem mais de uma aula, tá? Na qual eu te explico com vários macetes como que você usa os verbos no passado de forma fácil, simples, sem perder os cabelos, né? Que é o que eu mais vejo acontecendo com os brasileiros por aí, muitos brasileiros, né? Porém, com o meu método, depois que você aprende do jeito que eu te ensino, você não vai mais passar perrengue na hora de usar o passado em inglês. Outra coisa importante, né, que aqui não tem como eu adentrar em tudo, mas saiba que a gente tem os verbos regulares e irregulares. Você vai até ver que eu coloquei alguns verbos aqui no decorrer do podcast. Alguns eu sinalizei que são regulares e outros que são irregulares. Os regulares são os verbos que terminam em ED no final. É fácil na escrita, porque é só você colocar ED e ser feliz. Inclusive, a boa notícia é que os regulares, ou seja, esses verbos que terminam em ED, eles são os que a gente tem maior volume, né? São os mais comuns de aparecer no inglês, o que facilita a nossa vida. Na escrita, porque na fala, esse ED tem 3 sons diferentes. Isso eu te explico em 2 aulas bem completas, com macetes práticos, fáceis de você entender. E aí você vai conseguir pronunciar esses 3 sons com facilidade, porque tem algumas regrinhas ali. Eu não gosto de usar a palavra regra, né? Mas tem alguns macetes que facilitam a sua vida. E aí você vai bater o olho no verbo e você já vai saber como pronunciar o ED ali, tá? O que eu consigo te adiantar aqui é que, por mais que o verbo termine em ED, o E no final ali desse ED nunca sai na pronúncia, tá? E eu te explico em detalhes como funcionam esses 3 sons diferentes dentro do meu programa. Ok? Outra coisa importante, os verbos irregulares são em menor quantidade, o que pra gente é uma vantagem, né? Para nós brasileiros quando estamos aprendendo inglês. E muita gente tende a achar que eles são difíceis, mas eu estou aqui para te dizer que eles não são difíceis e isso não é conversa fiada. Eu vou te explicar o que faz você acabar tendo essa sensação, essa impressão. Geralmente, e aí você me diz aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, eu falo por experiência própria, porque lá atrás, há vários anos, não quero revelar a minha idade aqui, eu fiz esses cursos tradicionais de inglês, tá? E nesses cursos tradicionais a gente usava os materiais famosos, né? Muitos deles são caros, inclusive, e o que eles faziam? Lá no final do material, na última página, eles jogavam aqueles verbos, meio que em ordem alfabética, ou meio que de qualquer jeito, e a gente que se virava a decorar. Gente, aquilo era desesperador. E isso até acaba dando um certo trauma, assim, né? Eu falo por experiência própria, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que é isso? Que é isso? Mas a boa notícia é que... Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque depois de passar por esse perrengue, esse foi o lado bom, né? Porque hoje eu consigo facilitar a sua vida com relação ao aprendizado de inglês e acelerar a sua fluência até 3 vezes mais rápido. O que acontece? Eu criei um material, e inclusive eu disponibilizo ele dentro do meu programa, né? De verbos. É um material para você usar assim pro resto da sua vida, tá? E nesse material de verbos tem a parte dos verbos irregulares. E eu dividi esses verbos em grupos, em famílias, digamos assim.
Para facilitar a sua vida na hora de, digamos, memorizá-los. E de fato, gente, a hora que você vê aquele material, eu te explico, tá? Tem uma aula que eu te explico como que você vai usar. Gente, não, aquilo facilita a sua vida. E aí você vai ver que, na verdade, os verbos irregulares não são difíceis. Por quê? Porque você tem uma organização, você tem uma lógica. Eu te ensino a aprender inglês com intenção. Então, mesmo que você tenha 10 minutos por dia, você vai conseguir acelerar a sua fluência desde que você siga todo o passo a passo que eu te ensino, tá? Então, recados dados, tá? É muito importante isso, ok? Vamos lá, get comfortable and let's get started. Today, I'm going to tell you about Maria's vacation. Today, I'm going to tell you about Maria's vacation. Last summer, Maria traveled to the beach with her family. Maria traveled to the beach with her family. She went by car, and the trip took about 4 hours. When they arrived, the weather was warm and sunny. On the first day, Maria swam in the ocean and relaxed on the sand. She ate fresh seafood for lunch. In the afternoon, she walked on the beach and took many pictures. At night, Maria and her family watched a movie at the hotel. The next day, they visited a small local market. Maria bought a handmade bracelet as a souvenir. They talked, laughed, and spent the whole day together. On the last day, Maria woke up early and watched the sunrise. In the afternoon, they packed their bags and drove back home. Maria felt relaxed and happy after her vacation. It was a simple vacation, but it was perfect for her. If you can follow Maria's story in the simple past, your English is already improving. Imagine learning step by step inside a complete course with me, created specially for Brazilian beginners. Se você já consegue acompanhar a história da Maria no passado, o seu inglês já está evoluindo, viu? Agora imagina aprender isso passo a passo dentro de um curso completo comigo, feito para brasileiros iniciantes. Depois dá uma olhada na descrição aqui embaixo desse vídeo, eu deixei os links dos meus cursos para você destravar o seu inglês de vez. Now, let's talk about you. What did you do last year? What did you do last year? Last year, I traveled to
I went by and the trip took I and during my vacation. One activity I really enjoyed was I ate and it was delicious and it was interesting and it was different. I spent time with and we together. I felt after my vacation. Now it's your turn. Write one sentence in the comments down below. Last year, I traveled to. Aqui eu gostaria de falar 2 detalhes de pronúncia, aliás, 3 detalhes de pronúncia, tá? Nessa parte aqui, que eu acho bem interessante falar para você. No inglês é muito comum termos palavras que terminam em OUS, como delicious. Repare que eu estou dizendo delicious. Us. Então, qualquer palavra em inglês que você vê que tiver essa terminação em OUS, escreve isso que eu tô te falando, tá? A terminação vai ser us. É como se fosse um A com tio e um S, ok? Então, delicious, isso não existe no inglês, tá joia? Então, delicious. Alright? Now, agora, essa palavra aqui, ok? Interesting, para facilitar a sua vida. Como que é a pronúncia natural, tá? Esse E aqui, anota isso aí para você não se esquecer, tá? E vai repetindo comigo. Depois você pode voltar a esse episódio, vai pausando, repetindo comigo. Aliás, todos os outros episódios de podcast que nós temos aqui no canal, você pode fazer esse exercício que vai te ajudar muito a melhorar o seu listening e também o seu speaking, ok? A sua pronúncia. Interesting. Então, você tem o in. Esse E aqui some, ele desaparece, ele cai na fala, tá? Então, do T você já vai puxar direto pro R. Então, vai ficar in, que é mais forte, interest, como se fosse isso aqui, tá? Interesting. Sobe o morro, in, e vai descendo. Interesting, ok? Something similar, algo similar acontece aqui nessa outra palavra. Different. Esse E cai. Ou seja, ele é mudo, tá? Então, do F você já puxa pro R. Então, você diz mais forte, né? Different. Friend. É como se fosse isso aqui, ó. Friend, ok? Different. Então, sobe o morro e desce. Interesting, different. Alright? Ok, thank you for listening, ladies and gentlemen. Aproveita e volta esse episódio e como os demais também, né? Quantas vezes forem necessárias. Aqui você percebeu que durante o episódio eu fui focando, né? Durante o texto eu fui focando principalmente em grifar, os verbos no passado, tá? Alguns foram regular verbs and others were irregular verbs, alright? Thank you for listening, ladies and gentlemen. I'll see you in the next podcast. Over and out.